Pois é, no próximo dia 15 de agosto, a partir das 8h30 da noite, a palestra, um workshop sobre liderança e gestão, como ser o líder que o século XXI exige, o líder servidor, palestra com o James Hunter, que é autor do Monge Executivo. E o responsável, organizador deste evento, é o Wagner Molina, que está conosco hoje. Ele é palestrante, coaching, especialista em liderança e está falando um pouquinho para a gente sobre todas essas questões. Quer dizer, no primeiro bloco você falou que o líder, primeira coisa, né? Tem aquela história, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Não pode. Isso, não, quer dizer, não tem. O exemplo acima de qualquer coisa, as atitudes. Não tenha dúvida nenhuma. Considere o seguinte, para eu ser líder, primeiro que eu tenho que aprender, o primeiro passo, que é o meu maior desafio, eu vejo pelo meu próprio exemplo de vida, que eu tive que desprender muito tempo para aprender, liderar a si mesmo. Então eu tive primeiro aprender a liderar a mim mesmo. E continuo aprendendo todos os dias. Liderar a mim mesmo, olhar para mim mesmo, antes de querer liderar a outras pessoas. E isso é muito difícil. Qual é o primeiro passo? Toda vez que você aponta o dedo para alguém, não esqueça que tem 3 apontando para você. Então o primeiro passo é esse. Esquecer que quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Então, liderar a si mesmo é muito difícil. É você olhar para si mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que existem 3 frases que podem salvar um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento. Isso começa também no mundo corporativo e pode ser usado em qualquer lugar. A primeira frase é, eu errei. Que já é difícil reconhecer. Imagina isso no mundo corporativo, você dizer para as pessoas nas quais você lidera. A segunda frase é, por favor, me perdoe. Eu, particularmente, eu não gosto muito da palavra desculpa. Eu acho a palavra desculpa, ela é muito leve. Então, ela não te leva à real responsabilidade disso. E a terceira frase é, eu amo você. Eu amo você incondicionalmente. Eu não preciso ter um relacionamento, ou ser casado, ou o que for para ter. Não, eu amo você só pelo fato de você já ser humano. Ou seja, você está na minha frente, eu já tenho responsabilidade pelo fato de você estar na minha frente. Então, é por isso. Então, essa responsabilidade de você olhar para a pessoa e ter a responsabilidade pelo fato dela estar na sua frente, ela já é motivo de você amá-la. Então, para desenvolver isso, você ter esse sentimento, a oportunidade de você olhar para a pessoa, dizer, puxa, ela é a extensão da minha própria vida, já é muito difícil. E isso, você adquire isso no dia a dia. Agora, as coisas na empresa, elas devem andar juntas ou separadas? Eu digo no sentido de profissional e pessoal. É muito errado ligar uma coisa na outra, questão profissional, amizade profissional com amizade pessoal. Isso pode prejudicar ou pode favorecer o ambiente corporativo? Eu não vejo como prejudicar. Existe uma frase, né, que a gente, no Monge Executivo chama isso como regra de ouro. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado, ou seja, o respeito. Tá? Então existe o equilíbrio disso, daquilo que você trata dentro do seu ambiente de trabalho e como você trata isso no seu ambiente pessoal. Então existe o equilíbrio disso. Tá? Então, desde o momento que existe o equilíbrio disso, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Absolutamente nenhum problema. É a mesma coisa que, você já ouviu essa frase, eu não costumo levar, ou eu não levo o problema de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Sabe quando isso é possível? Nunca. Não tem como. Não existe como você não querer levar seu problema de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Você é uma única pessoa, né? Você é uma única pessoa. Como é que você vai chegar em casa, ou eu chego em casa, não vou sentar, olhar para a minha mulher e não vou repartir isso com ela, não existe como. Então isso não vai acontecer. As pessoas, não, eu vou separar isso. Não tem como separar. Por quê? Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos e as pessoas que estão lá também, qualquer onde nós vamos, qualquer lugar onde nós vamos. Tá? Existe o quê? O que o líder, quando ele olha para isso, ele tem que ver.
que é a razão. Como eu agrego valor no coração das pessoas? Como eu desenvolvo cada uma das pessoas, e essas pessoas são diferentes. Então, a grande oportunidade que ele tem é exatamente isso. Como eu descubro cada uma dessas pessoas? Isso é essa forma onde ele vai descobrir, onde ele vai reter o talento, onde ele vai reter o líder e onde ele vai desenvolvê-lo de tal forma que, num futuro, ele consiga trabalhar, ele consiga fazer com que esses líderes cresçam e, principalmente, influenciem, seja exemplo para a vida deles. Olha, nós temos perguntinhas chegando para o Wagner Molina, vindas das ruas de São Paulo. Vamos ver uma. Muitas pessoas se inspiraram nele, né? Qual foi o exemplo dele, na verdade, o que ele viveu para ter formado essa opinião dele? Uma boa pergunta em relação ao James Hunt. Eu falei que em relação ao James. Voltamos à mesma coisa, vida pessoal. Vamos considerar o seguinte, como é que ele, no caso do James Hunt, eu já tive a oportunidade de conversar com ele. Como é que aconteceu com ele? Ele teve um pouco antes de ele escrever o livro O Monge Executivo, ele teve uma crise daquelas de meia-idade, e aí ele chegou num momento da vida dele que ele falou assim, puxa, eu vou morrer, né? Aquela crise de meia-idade, e como é que eu vou fazer, como é que a minha filha vai me conhecer? Ele tinha a filha dele pequena, na ocasião, adolescente, jovem, e ele falou, como que essa minha filha vai saber quem eu sou? Né? E ele começou a escrever isso. Ele começou a descrever quem ele era, o que ele já tinha feito. Começou a escrever a história da vida dele. Ele queria, a preocupação dele naquele momento era deixar um legado para ela. E naquele momento que ele escreveu, um desses amigos, ele conversou, dos amigos próximos dele, conversou com esse amigo. E esse amigo falou, puxa, ele gostou tanto daquilo, né, que ele falou, por que você não escreve um livro? E desse livro que nasceu a história. Tá? Então, ele foi conhecer como é que funcionava operacionalmente o que ele fazia o mosteiro. Antes do livro, só para a gente ele entender. Ele sempre foi consultor. Consultor. Ele foi consultor e há muitos anos que ele trabalha focado em liderança servidora. Tá? Ele trabalha muito, a preocupação dele maior hoje é trabalhar com a comunidade. Ele tem um trabalho muito focado dentro da comunidade dele, tá? E ele tem outro trabalho direto, a preocupação dele é muito focada também na família dele. Tá? Ele diz que ele ainda quer conseguir trabalhar 2 dias na semana e o resto da semana trabalhar com a família e com a comunidade. Entendeu? O ideal dele é esse. Né? Então, o foco dele era deixar exemplo. E foi assim que ele transcorreu a vida dele, sendo exemplo também. Então, aquilo que ele escreve, claro que isso foi tudo ficção, mas ele é exemplo daquilo que ele vive também. Claro, é o conceito que está ali, né? Só puxando como gancho, no primeiro bloco a gente teve uma participação maior das pessoas falando assim, e um rapaz colocou, olha, para ser um bom líder, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter fé em Deus. Sim. Chama a atenção. Qual é o papel da espiritualidade no ambiente corporativo e para ser um líder, para ter liderança? Total. Eu sei isso porque eu vejo isso na minha própria vida, tá? Daquilo que eu tenho como, daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho como fé. Eu vejo isso também naquilo que aconteceu na própria vida de James Hunter, tá? Ele é um pastor, tá? Ele é um pastor batista. Eu vejo naquilo que aconteceu na minha própria vida, no desenvolvimento daquilo, da fé que eu tenho. E ele cita exemplos de pessoas, né? Daquelas pessoas com fé também. Como é o caso ele dá o maior exemplo de fé, o maior exemplo do maior líder de todos os tempos, Jesus Cristo. Ele dá o maior exemplo de pessoas com fé, como é o caso de Madre Teresa, de Gandhi e tantos outros. Então a fé,
realmente em Deus. Eu acho que não tem como não ser diferente. E cada vez mais a espiritualidade cresce no ambiente, dentro do ambiente corporativo. Nós estamos conversando hoje com Wagner Molina, palestrante, coaching, especialista em liderança, e queremos também a sua participação pelas redes sociais ou pelo e-mail, que é espaço@jovempan.com.br. Até já.